Vitor, nessa semana a gente viu a Bolsa caindo forte depois das manifestações do 7 de setembro. Os bancos entraram na mira e caíram nesse movimento. O cenário econômico ele acaba beneficiando os bancos, mas isso ainda não acaba refletindo em preço. Como que você vê, ou como que você está vendo esse cenário para os bancos? Tá, bom, vamos tentar fazer uma releitura, né, do que aconteceu. A gente teve todas aquelas manifestações recentes do presidente que, logicamente, aumentaram o risco do mercado, né, uma percepção de risco muito maior. E a gente tem toda essa discussão dos precatórios, que acaba sendo relacionada um pouco com essas manifestações do presidente, porque toda essa discussão de precatório, a gente precisa entender que é uma negociação para caber no orçamento, né? E a gente está entrando cada vez mais numa dinâmica pré-eleitoral, né? Então, cada um ali no cenário de Brasília vai começar a puxar a sardinha para o seu lado. Então, a gente vai começar a ver movimentos de aumento de pressão para ter mais Bolsa Família, para ter mais programas sociais, que cada um vai querer usar isso como uma bandeira, né, para a sua próxima eleição. E a nossa preocupação é de que todas essas discussões fossem minimizadas e deixadas de lado por conta desse frenesi, né, sobre as manifestações do presidente. E assim, toda essa possibilidade de perda, né, da âncora fiscal, que é o que a gente fala, né, que vem segurando talvez aí a economia nesse momento, acabou sendo precificada, né, nesses últimos dias. A gente viu um enorme sell-off aí que acabou atingindo os bancos também. Acho que a gente, como você até mesmo disse, né, a gente pode ter uma percepção inicial de que, com todas essas questões de risco aumentando e juros, principalmente os juros longos, né, esticando um pouco mais, que os bancos poderiam ser beneficiados, né, porque com juros mais altos, os bancos conseguem praticar talvez spreads mais altos também e teriam um faturamento, uma receita maior. Só que o que a gente vê no caso é que o risco, né, a percepção de risco, ela acaba sendo muito mais danosa do que propriamente seus efeitos, né? Porque o que acontece? Se o risco para o país aumenta, primeiro que você afasta a alocação de investidores estrangeiros, que é fundamental, né, para o crescimento do preço das ações aqui no Brasil. A gente sabe a importância do investidor estrangeiro. Além disso, quando você monta os seus modelos de valuation, né, e você, enfim, precisa trazer alguma taxa de desconto para o seu modelo, você leva em consideração todas essas questões de risco do país, de como está o comportamento de juros no longo prazo, e isso naturalmente acaba trazendo os preços para baixo. Então, é um pouco conflituoso nessa análise. Então, por que o banco não sobe? Eu acho que tem um pouco disso, né? A questão do risco ela é minimizada muitas vezes no debate, porque não conseguem entender, né, quais são os efeitos de um aumento no risco, não só pela palavra em si, né? O risco aumentou. Não, o risco aumentou para investidor estrangeiro, o risco aumentou e isso afeta direto no valuation, então isso muda o modelo. Só que a gente acredita, né, e a gente estava até acompanhando vocês falando aqui há pouco tempo, as declarações aí recentes do Paulo Guedes sobre a questão do precatório, a gente vê isso sendo apaziguado, né, até nas declarações, e acredita que isso vai ser resolvido de alguma forma, né? A gente nunca sabe se o Brasil vai conseguir resolver as coisas da melhor forma, mas resolve de alguma. Essa é a nossa expectativa. E que os bancos vão começar a voltar para o seu caminho novamente, que estava muito ainda turbulento, né, esse ano, e quando a gente vai se aproximando um pouco de eleições também, são empresas que têm um beta muito próximo, né, do Ibov, então acabam guiando um pouco ali o comportamento junto com o mercado. Mas a gente acredita que ainda tem algumas oportunidades, sim, no setor, e, enfim, cada um com a sua estratégia para obter maiores ganhos de rentabilidade, de crescimento como um todo, mas que talvez fazendo um stock pick, né, escolhendo com mais carinho ali as ações, você ainda consegue pescar boas oportunidades.